então dar início a esta sessão. Como já referi, o tema será radiologia e os objetivos desta sessão serão conhecer a definição de radiologia, saber identificar quais são os exames radiológicos mais usados na área da medicina dentária, identificar a função de cada um destes exames. Vamos também reconhecer os procedimentos e os materiais que são necessários para a realização das radiografias, reconhecer naturalmente os cuidados que nós devemos ter ao realizar as radiografias em medicina dentária e também identificar outros tipos de exames complementares que são usados em medicina dentária. Então, fazendo aqui uma breve introdução, a radiologia é uma área essencial na prática clínica em medicina dentária e é bastante comum, a sua utilização é bastante comum. Isto porquê? Porque trata-se de um exame complementar de diagnóstico, ou seja, nós fazemos a nossa observação, realizamos uma hipótese de diagnóstico, que, como vocês sabem, é a determinação da existência ou não de uma determinada patologia, não é? E depois suspeitamos, vamos fazer exames complementares de diagnóstico, nos quais estão inseridos as radiografias, para então determinar se realmente a nossa hipótese diagnóstica estava correta. Como já disse, sendo este um método complementar de diagnóstico, como vocês devem calcular, é bastante usado. Portanto, para confirmarmos as nossas suspeitas, vamos realizar as radiografias e, portanto, ao longo do nosso dia de trabalho, realizamos várias. E, por isso, é preciso ter bastante cuidado, é preciso encarar a radiologia com alguma precaução, como já vamos ver, porque a radiação pode ter efeitos nocivos, prejudiciais para a saúde. Paula, já não consegue ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Neste caso foi só a Paula que deixou de me ouvir. Já consegue. Ótimo. Ótimo. Portanto, estava eu a dizer que a radiologia tem que ser encarada com alguma precaução porque os efeitos da radiação são bastante nocivos para a nossa saúde e, portanto, é importante conhecer a proteção que devemos usar quando realizamos radiografias. Além disso, também vocês, enquanto auxiliares de clínica dentária, é importante que saibam identificar algumas estruturas anatómicas das radiografias para que possam esclarecer eventuais dúvidas que o doente possa ter e, portanto, reforçarem aquilo que nós transmitimos ao doente. Fazendo então agora falando sobre a definição da radiologia, aplicada em medicina, esta é uma área que consiste na exposição de determinadas zonas anatómicas de um determinado organismo a uma radiação e assim para obtermos uma imagem com zonas internas que não são visíveis ao olho nu. Nós, por exemplo, estamos a olhar para uma pessoa, não lhe conseguimos ver os ossos, não é? Portanto, esta radiologia aplicada em medicina permite-nos a visualização de zonas interiores do corpo que de outra forma não seriam visíveis. E então, como é que nós obtemos esta imagem radiográfica? A base é a seguinte. É incidido sobre um determinado organismo um feixe de raio-x. Que é este feixe de raio-x vai ser gerado por um objeto, por uma máquina, que já vamos mais à frente conhecer, mas, portanto, aquilo que vocês precisam de saber é que há a incidência de um feixe de raio-x que vai atravessar o nosso corpo e que vai ser registado por um filme que se encontra atrás do organismo, atrás da área que nós queremos observar, é colocado um filme de registro e então os feixes vão atravessar o organismo e vão ser registados nessa película, nesse captador de raio-x, de diferentes formas. Isto porque, ao atravessar o organismo, o nosso organismo é constituído por diferentes tecidos, não é? Temos os ossos, temos os músculos, temos
a pele, temos as articulações, portanto, são tudo organismos que têm composições diferentes e, portanto, o raio-x não vai atravessar de igual maneira um osso ou um músculo. Assim, estas diferentes captações e diferentes composições permitem-nos obter uma imagem com diferentes cores ou com diferentes tonalidades. E é assim que nós vamos conseguir distinguir o osso de uma articulação, de uma restauração. Portanto, é através deste princípio, está bem? Isto porque um tecido que seja mais denso ou mais rígido, se quiserem, é mais difícil de atravessar e aparece com uma tonalidade mais clara, enquanto que um tecido menos denso, que é, por exemplo, o músculo, vai ser facilmente atravessado pelo feixe de raio-x e a imagem vai aparecer mais escura. Até aqui, alguma dúvida? Ok. Então, agora que percebemos em que consiste a nossa imagem radiográfica, vamos conhecê-la. Então, nós sabemos que ela é bidimensional, ou seja, dá-nos apenas duas dimensões. Nós não vamos conseguir, através de uma radiografia, ter a noção de profundidade que temos com uma imagem de 3D, não é? Tridimensional. Também precisamos de saber que esta imagem apresenta sobreposições de estruturas. Portanto, como nós temos várias camadas, digamos assim, camadas de tecidos, inevitavelmente vai haver sempre sobreposição de estruturas. Esta imagem vai nos permitir uma distinção de estruturas, como eu já referi, pela diferença de densidade de cada tecido. Okay? E por isso vamos ter ou estruturas radio-opacas, que são aquelas que se apresentam mais claras, e estruturas radiotransparentes, que são aquelas que se apresentam mais escuras. Então, em relação ao material que nós precisamos para efetuar uma radiografia, nós precisamos de um aparelho radiográfico. E este aparelho radiográfico, portanto, é este aparelho que nos vai gerar aquele feixe de raio-x que nós estávamos a falar. Então, este aparelho normalmente é constituído pela base, não é? Pelo aparelho em que vamos definir qual a radiação que queremos incidir. É o que vocês conseguem ver nesta imagem destacada por um 4, e aqui pelo nosso quadrado. Portanto, consiste num painel de Gauss, está bem? Depois, de seguida, temos o braço articulável, está bem? Ou articular, que nos permite direcionar o nosso aparelho para as diferentes zonas que nós queremos radiografar, está bem? Portanto, é um braço que nos permite a mobilidade deste nosso feixe, está bem? Deste nosso tubo. É aquele que nos vai permitir direcionar também, é por aqui que vão sair os feixes de raio-x que nós vamos fazer incidir numa determinada estrutura. Normalmente, este tubo apresenta uma composição de plástico que nos permite diminuir a radiação secundária. A radiação secundária é aquela que é dispersada e que nós não conseguimos incidir e que, portanto, vai sempre haver difusão de raio-x e este tubo de plástico permite a diminuição dessa radiação secundária, está bem? Portanto, estes são os constituintes de um aparelho radiográfico, que é o que vai fazer incidir o feixe, vai fazer emitir o feixe de raio-x. Por último, ainda temos aqui um comando que pode ser extensível e através do qual nós fazemos a emissão desse raio-x. É extensível exatamente para nos permitir afastar um pouco do local de emissão para que sejamos sujeitos a menor quantidade de raio-x. Ok? Portanto, isto é para emitir os raios-x. A seguir, depois de emitir, nós precisamos de os captar, correto? E então, para os captar, podemos recorrer às películas radiográficas ou aos captadores digitais. Portanto, isto é uma técnica já mais recente,
No entanto, vamos falar aqui primeiro sobre as películas radiográficas, que, portanto, imaginem que nós queremos, agora, para ser mais fácil de vos explicar, imaginem que nós queremos tirar uma radiografia ao dedo. Deste lado, vamos colocar o feixe, portanto, o aparelho radiográfico, para que haja emissão dos feixes raio-x, e deste lado vamos colocar a película radiográfica, está bem? Portanto, a película radiográfica é colocada atrás da estrutura que nós queremos radiografar. Estas películas, como vocês as veem nesta imagem, necessitam de revelação manual. E como é que é feita esta revelação? Primeiro, devemos abrir apenas estas películas numa câmara escura, uma vez que estas películas, uma vez abertas, são sensíveis à luz, e, portanto, numa câmara escura vamos abrir a película, vamos mergulhar a película num tecido revelador, num líquido revelador, depois num líquido fixador e, por último, passar por água e deixar secar. E o resultado será este que vocês veem aqui do lado direito. Portanto, são películas físicas que precisam desta revelação, deste processo de revelação. Como já referi, existem métodos mais recentes, mais inovadores, que são os captadores digitais. E os captadores digitais permitem a obtenção de uma imagem que não é física, mas sim uma imagem digital. E, portanto, em vez da película, utilizamos este captador digital, que é colocado atrás da estrutura que nós queremos radiografar, e depois estes captadores estão ligados ou por Bluetooth ou mesmo por um cabo do USB a um computador, que nos permite a obtenção imediata da imagem radiográfica, como vocês a veem aqui. Portanto, estas películas, como eu referi, são mais antigas, no entanto ainda há clínicas que as usam e, portanto, é preciso conhecer este processo de revelação que eu já vos falei e conhecer também as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos das películas ou dos captadores digitais. Então, as vantagens das películas é essencialmente a obtenção de bons resultados e o facto de serem pouco dispendiosas. Bem? Portanto, não requerem um investimento grande. As vantagens dos captadores digitais é que realmente não é preciso todo aquele processo físico de obtenção da imagem, todo o processo de revelação não é necessário, portanto não precisamos de película, não precisando de a revelar, vamos ter a obtenção de uma imagem bastante mais rápida. Se por algum acaso um erro durante a captação ou não conseguirmos apanhar a estrutura que queremos, que é bastante usual, a repetição é bastante mais rápida do que vocês imaginarem terem que tirar outra radiografia, terem que ir revelar a película novamente. Portanto, o método de repetição é mais rápido. E como estes captadores digitais são mais sensíveis, o tempo de exposição é bastante inferior. Portanto, a quantidade de radiação é bastante inferior do que se estivermos a utilizar uma película radiográfica. Por último, uma grande vantagem é que permite trabalhar a imagem em computador, ou seja, nós temos a imagem no nosso computador, podemos aplicar um contraste, podemos torná-la mais clara, mais escura, podemos ampliar. Isto é uma vantagem que nós temos com as películas. Em relação às desvantagens, como já vimos, eu peço só que haja aqui alguma no barulho. Eu penso que é a Maura, ou que estão a usar aqui um sistema de imagem. Eu vou pedir que use os fones para que não haja aqui transmissão de ruído. É possível, tem fones ao seu dispor. Até que está a haver aqui alguma transmissão de ruído através da imagem que houve. Pronto. De qualquer forma, vou continuar. Estava a falar sobre as desvantagens das películas. Estas desvantagens, como já referi, nas películas vão implicar uma revelação do processo que nós já falámos, de abrir uma câmara escura, revelar, colocar o computador,
o fixador, passar por água, portanto, todo este processo pode ser um bocadinho demorado e, portanto, se houver necessidade de repetir o exame, há uma perda de tempo grande. E, por último, a quantidade de radiação, como nós já vimos, vai ser superior àquela que é necessária para os métodos digitais. Em relação às desvantagens dos captadores digitais, exige um investimento inicial bastante grande, este equipamento ainda é bastante dispendioso. Se houver algum problema no equipamento, pode precisar de manutenção, que também não é barato. O captador, em relação à película, é bastante grande e, portanto, às vezes não é fácil para o doente segurar este captador e, portanto, a utilização também em crianças não é muito fácil, porque, como sabem, têm as cavidades orais com dimensões mais reduzidas e, portanto, às vezes não é fácil a utilização destes captadores digitais em crianças também. Depois, por ser tão fácil a utilização e a repetição destes captadores digitais, pode ser utilizada tão frequentemente que até se torna desnecessário e, portanto, podemos estar a emitir radiações que não seriam necessárias, está bem? Portanto, em relação ao material, já falámos do aparelho radiográfico, já falámos destes captadores digitais e das películas, que é onde nós vamos receber a imagem, e existem também outros materiais que são os paralelisadores, que nos permitem segurar e colocar as películas ou captadores radiográficos de uma forma totalmente paralela ao dente. E, portanto, permite-nos a obtenção de uma imagem com menos sobreposições e menos distorção, está bem? Também permite que o paciente não seja obrigado a segurar com o dedo e, portanto, como vocês veem, o paralisador é este objeto, a película, o captador é colocada nesta ponta e este círculo permite-nos colocar o nosso aparelho radiográfico de uma maneira paralela Até aqui, existe alguma dúvida? Se não existir nenhuma dúvida, vamos então avançar para os exames radiográficos usados em medicina dentária e sabendo que há dois grandes grupos, os extra-orais e os intra-orais. Em relação aos intra-orais, aquele que é mais utilizado é a radiografia periapical. Muitas vezes nós na nossa gíria chamamos só de peri, mas o nome correto é periapical. E este exame é tão usado porque nos permite observar o dente num todo, portanto, desde a raiz até à coroa. E observar também os tecidos envolventes, nomeadamente o ligamento periodontal e o osso. Está bem? Por ser possível observar todo o dente, ele é usado praticamente em todos os tratamentos. Nomeadamente, permite-nos ver a relação entre os dentes tecidos e os dentes definitivos, quando estamos a ver uma criança. Permite-nos também verificar as alterações na coroa, como existências de cáries, restaurações ou mesmo fratura. Permite-nos ver o número de raízes e a forma das raízes dos dentes e a relação mesial e distal dos dentes. Okay? No entanto, é possível que, por exemplo, aqui falando sobre os molares, por exemplo, estamos a fazer uma endodontia, portanto, uma desvitalização. Vocês sabem que os dentes molares, por exemplo, os inferiores, apresentam na raiz mesial 2 canais. Ou seja, se nós estivermos a fazer apenas esta incisão, portanto, esta incidência, haverá sempre uma sobreposição dos 2 canais. Sim, neste exame radiográfico periapical, se desviarmos ligeiramente o feixe cerca de 20 graus, conseguimos o registro dos 2 canais com incidência. Está bem? Portanto, é importante saberem que às vezes é necessário o desvio do feixe para a captação e para a captação de várias texturas que de outra maneira seriam sobrepostas. Ok?
Este é periapical. Outro... Eu consigo compreender realmente que temos aqui bastante ruído. Paula, consegue desligar o áudio, a opção do áudio? Eu penso, Gislene, há aqui um dos formandos que estará a usar a opção áudio. Eu parece-me ser a Gislene. Poderá desligar a opção áudio. Pronto, eu penso que assim conseguimos todos ouvir, correto? Assim já não temos interferências. Está melhor? Ótimo. Pronto. Querem que eu volte atrás na parte da radiografia periapical ou ficou entendido? É preferível que eu volte atrás. É isso? Pronto. Então, vamos rebobinar aqui um bocadinho. Os exames radiográficos podem ser divididos em intraorais ou extraorais. Os intraorais são aqueles que nós queremos, em que nós queremos ver peças do interior da cavidade oral. Um dos mais utilizados é a radiografia periapical. E esta radiografia permite-nos observar todo o dente, desde a sua raiz até à coroa, e também os tecidos envolventes, portanto, os tecidos que envolvem os dentes, que são o osso e o ligamento periodontal. E por ser tão boa a observação, por ser tão vasta a observação dos dentes, ela é utilizada em praticamente todos os tratamentos e permite-nos observar a relação entre os dentes de leite e os dentes definitivos, que são chamados os dentes tecidos, não é? Permite também observar-nos as alterações da coroa, como as fraturas, as restaurações e as cáries, permite-nos também ver o número de raízes de cada dente, não é? Aqui, por exemplo, podemos verificar que neste premolar temos uma raiz e nestes molares temos duas raízes. E permite-nos ver também a relação mesial e distal dos dentes e das suas estruturas. Ok? Nesta radiografia, no entanto, existem estruturas que inevitavelmente vão estar sobrepostas. E por isso estou a referir, por exemplo, aos molares inferiores, que, como vocês sabem, estes molares inferiores normalmente têm dois canais na raiz mesial, e, portanto, se eu fizer uma incidência imediatamente ou exatamente perpendicular, haverá sempre sobreposição destes dois canais. Então, eu às vezes, para fugir a esta sobreposição e para apanhar num raio-x todas essas estruturas, às vezes preciso de desviar com alguma angulação no nosso fecho de raio-x, ok? E assim conseguimos registar todas as estruturas. Outro exame que também é bastante utilizado é o exame interproximal, também chamado de bite-wing. E este é diferente da periapical porque nos permite a visualização das coroas dos maxilares superior e inferior, mas não nos dá a relação das raízes. Portanto, aqui a visualização das raízes não é importante. Nós queremos apenas visualizar as coroas dos dentes superiores e inferiores. E, portanto, é uma radiografia que está direcionada para o plano oclusal. E isto será um exame de eleição para a detecção de cáries interproximais, daí chamar-se interproximal, e porque nos permite a observação das coroas sem sobreposições das suas zonas mesiais e distais. Ok?
A última radiografia intraoral usada é a oclusal. E ao contrário das anteriores, nós não vamos, portanto, não vamos distinguir aqui o que é mesial e distal, mas sim vamos poder perceber qual a relação vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatina das estruturas. Portanto, será feita a incidência sobre um determinado maxilar, quer superior, como está aqui na imagem, quer inferior, em que é usada uma película de maiores dimensões e que nos permite então ver qual a relação vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatina das estruturas. Por isto, é bastante útil para o estudo de doentes desdentados, para o estudo de pacientes que tenham dentes inclusos, ou seja, dentes que não erupcionaram e que nós precisamos de saber se eles estão mais por fora, ou seja, mais por vestibular ou mais por lingual ou palatino, e também ver ainda raízes que não tenham sido extraídas e que estejam lá retidas para sabermos também qual a sua posição. Até aqui, alguma dúvida? Pronto. Então vamos passar aos exames extraorais, que são utilizados quando é necessário a observação de estruturas anatómicas maiores que não são captadas nas nossas películas normais e que portanto, precisamos de fazer um registro dos tecidos envolventes. Ok? Os exames radiográficos extraorais, por terem também uma imagem mais ampla, pode também ocorrer uma distorção e, portanto, a perda de precisão e do detalhe que é conseguido com os exames intraorais, está bem? Portanto, tem esta desvantagem. No entanto, permite-nos ver várias estruturas anatómicas. Às vezes, mesmo que nós não queiramos ver grandes estruturas anatómicas, mas que não nos seja possível usar as películas e as radiografias intraorais, que são, por exemplo, em pacientes muito jovens com a boca pequena, doentes que tenham um reflexo de vômito aumentado e que, portanto, não conseguem tolerar o captador digital ou a película radiográfica, e também em pacientes que sofram de trismos. Se vocês sabem o que é trismos, trismos é uma contração involuntária dos músculos mastigadores que não permite a abertura completa da boca e, portanto, imaginem, há doentes que só conseguem abrir tipo 1 ou 2 milímetros. Nesses casos é impossível colocar lá uma película, não é? E, portanto, às vezes é necessário tirar estas radiografias extraorais nestes casos que eu referi. Uma das radiografias usadas é a teleradiografia, que é uma incidência lateral do crânio, como vocês podem ver nesta imagem, e é utilizada principalmente em ortodontia, que é a área da medicina dentária em que se utilizam os aparelhos para alinhar os dentes com problemas de posição, e que tem como objetivo medir os ângulos das estruturas anatómicas, particularmente dos dentes, em relação com a articulação e com os nossos maxilares, e permite-nos então fazer esta análise que se chama a análise cefalométrica. Portanto, a partir desta incidência da tal teleradiografia, permite-nos aqui a determinação de determinados ângulos para determinar o plano de tratamento correto em ortodontia, está bem? Portanto, isto normalmente está reservado à ortodontia. Para além da teleradiografia, uma das radiografias extraorais mais usadas é a ortopantomografia, também chamada de panorâmica. E esta ortopantomografia vai nos permitir observar praticamente toda a boca e ainda mais algumas estruturas. Como vocês podem ver aqui, podemos ver todos os dentes, conseguimos ver toda a mandíbula, os côndilos, a articulação, conseguimos ver as fossas nasais, conseguimos ver ainda um bocadinho do pavimento orbitário, conseguimos ver ainda algumas vértebras, portanto é uma radiografia que nos permite ver bastantes estruturas anatómicas e, portanto, permite-nos o estudo da relação entre os dentes definitivos e de leite, permite-nos ver se existe patologia dentária ou óssea, permite-nos estudar a articulação temporomandibular, que é a ATM, e às vezes também é usada para a implantologia, para vermos se temos espaço a nível mesiodistal. A nível de espessura do osso, ou seja, a nível da dimensão vestíbulo-lingual, não vamos conseguir ver
para a implantologia, e nestes casos precisamos de mais um exame que já vamos ver qual é mais à frente, tá bem? Mas só para que vocês percebam que também pode ser utilizado para a implantologia, mas que tem as suas limitações. Ainda aqui, em relação à ortopantomografia, esta tem vantagens e desvantagens. A sua vantagem principal é que é bastante simples e que nos permite visualizar uma grande área anatómica numa simples captação, e o tempo de exposição, obviamente, dos raios-x vai ser muito menor do que se nós tivéssemos que tirar portanto, várias radiografias periapicais para conseguirmos o registro de todos os dentes. As desvantagens é que se trata de um aparelho muito dispendioso, portanto é um investimento inicial muito grande, e às vezes, por também captar uma área anatómica muito grande, vai ter sempre uma imagem um bocadinho distorcida e com bastante sobreposições de estruturas anatómicas também. Depois, isso necessariamente na zona anterior, mais na anterior do que na posterior, aparece mais distorcida. E, portanto, se queremos avaliar especificamente a zona anterior, este não é o exame ideal. Outro exame extraoral é a radiografia da ATM, ou da articulação temporal-mandibular, em que nós, portanto, isto é quando há problemas a este nível da articulação, quando temos luxações, quando temos sintomatologia nesta área, podemos pedir esta incidência da radiografia da ATM, que nos permite então avaliar a anatomia da articulação e ver qual a sua relação com as superfícies e com os tecidos envolventes, quer na abertura, quer no fecho da boca. Ok? Outra radiografia também usada a nível extraoral é a cialografia. E a cialografia permite-nos o estudo das glândulas salivares. Portanto, o que acontece é que existe a injeção de um material radioativo, portanto, radioopaco, introduzido nas glândulas que nós queremos estudar. Podem ser a parótida, as submandibulares, a sublingual, portanto, em qualquer uma das glândulas salivares, podemos injetar este líquido, que depois vai aparecer contrastado com os outros tecidos, como vocês podem ver nesta imagem. Todo este prolongamento que vocês veem é a glândula salivar e os seus ductos excretores. Isto é quando, obviamente, queremos avaliar se existe patologia salivar ou não. Outros exames que também são usados, podemos referir mais especificamente a tomografia axial computurizada. Atenção que este termo está um bocadinho em desuso e que atualmente nos referimos a este exame como tomografia computurizada, TC, está bem? Portanto, este TAC já está a cair em desuso. Mas, no entanto, para que vocês consigam depois ver e saber de que é que estamos a falar, ela pode ser chamada ou TAC ou TC. E então, este exame consiste na captação de imagens seguidas em diferentes planos. Normalmente, em medicina dentária é pedido este corte de milímetro a milímetro dos maxilares superior ou inferior ou de ambos. E então conseguimos ver um corte de milímetro a milímetro toda a relação dos maxilares. Ela não é de uso regular, é bastante usada para a implantologia, portanto, para vermos, para decidirmos o plano de tratamento da implantologia, ela é bastante usado. E também pode ser realizada para o estudo das glândulas salivares, está bem? Ambos os títulos estão corretos, está bem, Angelina? No entanto, hoje em dia, o termo axial está a cair, está a ser mais usado a tomografia computurizada, ok? Mas, no entanto, há muita gente que ainda se refere a este exame como TAC, como tomografia axial computurizada.
Qual é a diferença? A diferença é porque realmente a incidência não é já apenas axial, está bem? Isto tem a ver com uma nova terminologia, aqui o caráter não vos interessa. A incidência é a mesma, o princípio é o mesmo, que é o princípio da captação de imagens, no entanto, teóricos acharam que realmente seria melhor chamar a este exame tomografia computurizada, mas vocês podem referir-se a ela como TAC, como tomografia axial computurizada, está bem? Pronto. Como vocês veem, como eu estava a referir, são feitos vários cortes, podemos pedir de milímetro a milímetro, e vamos ter o registro de todo o maxilar de milímetro a milímetro, o que é bastante prático também, como já vimos, para a implantologia. Até aqui, existe alguma dúvida? Agora que já falámos de vários exames radiográficos usados em medicina dentária, vamos então saber interpretar esta imagem radiográfica que nós obtemos. Aquilo que nós precisamos de saber, e como já referimos, através de uma imagem radiográfica nós vamos obter zonas mais escuras e zonas mais claras. Estas zonas mais claras que são zonas mais densas e que, portanto, o fecho do raio-x não atravessa tão bem aquela estrutura. E, portanto, ela vai-nos aparecer mais clara. E a essas zonas nós chamamos radioopacas. Nas zonas mais escuras, que são menos densas e que os raios-x conseguem atravessar mais facilmente, elas vão se chamar de zonas radiotransparentes. Ok? Portanto, aqui, aproveitando esta imagem, nós vamos conseguir ver que um dente apresenta tonalidades diferentes, ou seja, apresenta estruturas mais claras e estruturas mais escuras, estruturas radioopacas e estruturas radiotransparentes, ok? E isto permite-nos distinguir os diferentes tecidos de um dente. A zona mais radioopaca, portanto a zona mais clara, consiste no esmalte. Imediatamente em baixo, a zona ligeiramente mais escura, portanto ligeiramente menos radioopaca, é a dentina. Inferior, portanto, em baixo da dentina, vocês veem aqui uma estrutura mais escura, em forma mais ou menos de ferradura, que é uma zona mais radiotransparente, é a polpa, é o nervo, é o tecido nervoso do nervo, do dente. Ok? Tudo à volta, vocês conseguem ver que é ainda mais escuro que a dentina, portanto, ainda mais radiotransparente que a dentina, é o osso. Aqui, noutra radiografia, em que nós temos a presença aqui de um material muito radioopaco, portanto, muito claro, trata-se de uma restauração. E esta restauração é ainda mais radioopaca que o esmalte, como vocês conseguem ver. Utilizando aqui uma bite-wing, portanto, uma radiografia interproximal, nós vamos também conseguir ver estas estruturas. Portanto, tudo aquilo que sai logo à vista são as estruturas mais radioopacas, portanto, mais claras. E aqui conseguimos logo ver que estes dentes têm restaurações. Correto? Conseguimos distinguir a posição do nervo, dos vários dentes, e conseguimos ainda ver aqui que há dentes que têm todo este prolongamento branco. Isto são dentes que foram desvitalizados, que foram endodonciados, cujo nervo foi extraído e estes canais foram obturados, foram preenchidos por um material que é radioopaco e que aparece aqui branco. Ainda é possível, numa radiografia periapical, ver mais estruturas. Portanto, saltam-nos logo à vista as restaurações, que são materiais radioopacos. Depois conseguimos ver que existe aqui dentro do dente um prolongamento radioopaco, e isto são coroas artificiais que também são radioopacos, está bem? Depois existe aqui também uma coisa muito interessante, que é esta zona mais escura à volta da raiz. Isto são lesões periapicais. São lesões, portanto, são infecções que nós temos ao nível da raiz. E vai sempre aparecer mais escuro. Portanto, vai sempre aparecer como uma zona radiotransparente.
E conseguem ver também que este dente está desvitalizado e conseguimos ver também aqui o implante dentário, que é uma espécie de um parafusozinho que se coloca no interior do osso e por cima leva uma coroa também artificial. Portanto, já viram a quantidade de informação que nós conseguimos captar com um raio-x. Conseguimos ver que estes dois dentes estão desvitalizados, estão endodonciados, que existe uma lesão periapical, existe uma infecção, que existe uma fratura, não sei se vocês conseguem ver aqui, onde eu estou a passar com o rato, existe uma fratura deste dente, conseguimos ver que estes dentes estão restaurados, conseguimos ver que aqui existe um implante, portanto, é muita informação. Aqui a Angelina pergunta se a lesão periapical é grave. A lesão periapical pode ser grave porque pode ser dolorosa, portanto pode haver sintomatologia dolorosa. E isto quer dizer que vai doer bastante ao doente. No entanto, existem lesões periapicais que não têm sintomas, mas que mais tarde ou mais cedo pode desencadear dor, está bem? E portanto, sempre que nós detectamos estas lesões periapicais, convém avisarmos o doente e tratá-la. Como é que tratamos? Exatamente como pergunta aqui a Angelina. Ou fazemos, por exemplo, neste caso este dente já foi desvitalizado e este dente tem uma lesão periapical. Se ele não tivesse a fratura que aqui vemos, nós poderíamos tentar uma nova desvitalização, que é chamado o retratamento, ou seja, abrimos o dente, tiramos todo o material que foi colocado da primeira desvitalização, desinfetamos muito bem e voltamos a fechar. E esperamos que haja um retrocesso desta lesão. No entanto, há situações em que os dentes não são tratáveis, como por exemplo este que vocês veem aqui. Este dente, mais certamente, obviamente que eu estou a ver apenas a radiografia, e precisava de avaliar a nível clínico, mas certamente este dente está fraturado em toda a sua extensão e neste caso não há volta a dar se não extrair. Portanto, em relação às lesões periapicais, elas podem às vezes ser revertidas com retratamentos ou às vezes só mesmo com a extração da peça dentária. Ok? Aqui vem outra lesão periapical, neste caso este dente não está desvitalizado, portanto o tratamento aqui passaria por fazer a desvitalização desta peça dentária. Por último, ainda conseguimos ver zonas radiotransparentes, como zonas radiotransparentes dentro da coroa, e isto são cáries. Portanto, aqui vemos que já temos cáries, portanto, as cáries aparecem sempre como zonas mais escuras na coroa dentária e, portanto, aqui conseguimos ver estas cáries. Aqui a Paula pergunta-nos como acontece a lesão. Bem, eu não posso estender muito neste tema, uma vez que não é o objetivo deste webinar, que o objetivo do webinar é falar sobre as radiografias. No entanto, muito rapidamente, e como nós já falamos em dentisteria, num webinar que existe, podem ver o vídeo deste webinar que está no vosso campus virtual. Estas lesões periapicais podem surgir quer pela existência de uma cárie, quer pela existência de um trauma que, imagina que vocês levam com uma pancada nesta zona. Os dentes que sofreram a pancada podem sofrer danos a nível do nervo e que, portanto, começa a existir esta lesão periapical. Portanto, basicamente, a lesão periapical fala-nos sobre... é um alerta de que há um problema no interior do nervo. Ok? Ok, Paula? Pronto. Agora, como já não nos falta muito tempo, vamos aqui falar dos efeitos biológicos da radiação. Por ser um método complementar de diagnóstico muito comum e extremamente usado na nossa prática clínica, por vezes descuramos um bocadinho a nossa proteção e ignoramos um bocadinho os efeitos biológicos que a radiação pode ter. Esta radiação, a níveis muito grandes, não aos níveis de radiação que nós usamos na prática clínica, mas
nós precisamos de saber que a radiação é cumulativa, portanto, ela é acumulável, não é? Temos esta radiação, ela depois é imediatamente dispersa e não acumula nos nossos tecidos. Não, isto não é verdade. Portanto, nós estamos sujeitos a uma radiação e se a seguir formos tirar mais uma radiografia, mais uma radiografia, mais uma radiografia, portanto, ao longo de todo o dia acumulamos a radiação a que estamos sujeitos quando tiramos um raio-x. E, portanto, para grandes quantidades de radiação, existem alterações irreversíveis nas nossas células, que podem causar queimaduras na pele, podem causar neoplasias, que são tumores malignos, podem efetivamente causar infertilidade ainda, portanto, mais proeminente no sexo masculino e podem também, em grávidas, afetar irreversivelmente o feto, portanto, o desenvolvimento do feto, nomeadamente ao nível da formação de órgãos, podem causar atrasos mentais e mesmo o aborto espontâneo, portanto, a morte do feto. Para isso, portanto, eu não vos quero assustar com isto, as radiações que nós usamos em medicina dentária são muito baixinhas, está bem? Mas nós precisamos de nos proteger corretamente para evitar que haja esse efeito cumulativo e que então possamos ter os efeitos biológicos da radiação. E então, existem equipamentos que permitem a proteção do doente, nomeadamente o uso de um avental que é constituído por chumbo e que evita e que impede que a radiação atravesse o organismo onde nós não queremos que a radiação vá atuar. Portanto, nesta imagem, como vocês veem, nós só queremos tirar uma radiografia ao dente, àquela zona da cavidade oral, e, portanto, todo o resto do organismo escusa de ser atravessado por raio-x. Então, colocamos este avental nos nossos doentes. Se nós verificarmos que temos que ficar dentro do gabinete e que temos que ficar junto ao doente, também devemos usar estes aventais, está bem? Esta proteção é particularmente importante nas grávidas, como já vimos, porque a radiação vai afetar o desenvolvimento do feto. E, portanto, e também em crianças, que também, como vocês sabem, o desenvolvimento celular é mais acelerado e, portanto, são mais suscetíveis aos efeitos biológicos da radiação. Precisamos também de saber que devemos evitar ao máximo tudo o que sejam repetições desnecessárias de radiografias. Devemos, portanto, assegurar-nos que estamos a usar uma técnica precisa e cuidada. E que devemos evitar ao máximo ficar dentro da sala com o doente, muito menos assegurar a película no interior da boca do doente. Também isto é de evitar ao máximo. No entanto, às vezes tem que acontecer, mas temos que evitar ao máximo, está bem? Vocês, enquanto auxiliares de clínica dentária, o vosso papel será, sobretudo, e como em todas as áreas, disponibilizar o material necessário e, no caso de ainda haver películas radiográficas das convencionais, proceder à sua revelação. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, estas caixas são os reveladores das películas radiográficas, portanto, são câmaras escuras onde só no interior é que devem ser abertas as películas e reveladas. Pergunto se existe alguma dúvida, alguma questão que eu possa esclarecer. Não? Pronto. Vocês também, como já referimos no início deste webinar, vocês também podem ter aqui um papel ativo, portanto, a esclarecer qualquer dúvida que o doente tenha a nível da radiografia. Uma vez que vocês já têm estes conhecimentos, também podem reforçar aquilo que foi transmitido pelo médico dentista. Tá bem? Aqui, em jeito de conclusão, como já vimos, a radiologia é muito importante em medicina dentária porque conseguimos extrair inúmeras informações de uma radiografia e permite-nos confirmar a hipótese diagnóstica que nós tínhamos colocado. Como vocês viram, existem imensos exames radiográficos que nós temos ao nosso dispor em medicina dentária e que nos vai permitir verificar, obter uma imagem com diferentes tonalidades, com aquelas diferentes zonas radiotransparentes e radioopacas, que nos vai permitir confirmar um diagnóstico e que, apesar de ser muito usada a radiografia
não podemos descurar o facto de que realmente ela pode ser perigosa, a radiação, em quantidades muito elevadas e que, portanto, devemos sempre proteger-nos corretamente.